Quando vemos uma roupa pronta, não imaginamos o longo processo pela qual ela passou, desde a ideia no papel até estar pronta para ser usada. Nessa jornada, um dos pontos cruciais está na modelagem. A professora Maria Vitória Vieira mostra no ateliê de hoje um pouco dessa arte que dá vida aos tecidos. Sempre fui uma costureira, que eu faço questão de frisar, uma costureira técnica, uma costureira à moda antiga. Então, aquela costureira que criava, o cliente procura, cria a roupa para determinada ocasião, modela, corta, costura e faz todos os acabamentos. Então, vamos dizer, é o profissional completo, né? O costureiro é o profissional completo. De uns anos para cá, de algum tempo para cá, é como acho que todas as profissões, a costura, a moda foi dividida em setores. Então, atualmente existe aquele que cria, que é o estilista, é o designer, existe o modelista, aquele que faz a modelagem, existe o costureiro, sim, e especializado, existe bordadeiras, que bordam em pedras, bordam em linha, hoje a maioria dos bordados computadorizados. Até algum tempo atrás, bastante anos atrás, a mulher, o vestido da mulher, tanto toalete, tanto para uma festa como o vestido do dia a dia, eram os costureiros que faziam. Não existiam as lojas, as boutiques e as confecções. Depois, com o aparecimento das confecções, das indústrias, principalmente roupa de mulher, mas as confecções de roupa feminina, aí começou a industrializar, a setorizar. Então, aí que apareceu a figura do estilista, a figura do modelista e a figura das costureiras, da equipe de costura. Para poder interpretar, fielmente um desenho de um estilista excelente, que claro que ele não desenha uma roupa simples, a roupa tem diversos contornos, diversos movimentos, dependendo da época, diversas dobraduras. Tem de ser um modelista de uma formação muito sólida, de muito conhecimento, para fazer interpretar perfeitamente o desenho do estilista. E outra coisa, essa interpretação do modelista só vai ser exata se o estilista estiver do seu lado. O estilista tem de estar ao lado do modelista para explicar exatamente o que ele pretende. Que é um desenho só, um desenho no papel, por mais desenhado, por mais bem desenhado, por mais explicado que seja uma ficha técnica que deve acompanhar essa criação, ele tem de explicar, ele tem de estar ao lado do seu modelista para que não haja nenhuma má interpretação. A maioria, há mais tempo atrás, trabalhava intuitivamente. Existia uma técnica. Então, vamos dizer, tinha o dom da costura. Quando eu falo costura, engloba tudo. Então, ela escolhia um modelo, ela cortava, mas não sei dizer como que ela fazia modelagem. Era uma intuição, ia cortando de acordo com o que achava, sem seguir uma técnica, um caminho. Depois, os tempos foram passando, as coisas foram evoluindo, e a modelagem passou a ser mais técnica. Existem vários métodos de modelagem. O método que eu uso é o centesimal, que é um método mineiro, e que inclusive é de 70 anos ou mais, Belo Horizontino, de Minas. E eu costuro pelo método centesimal há muitos anos. Eu tenho muita confiança. Eu falo que se eu sou costureira, se eu sou uma costureira modelista, eu devo ao centesimal, que é uma técnica que eu considero muito perfeita, muito exata, muito racional. Então, a gente, fazendo o molde, seguindo perfeitamente o uso, usando as escalas de maneira correta, a gente tem uma margem mínima de erro. As alterações em cima da modelagem, as adaptações, as interpretações dos modelos podem ser feitas, muitas confecções maiores fazem, na Europa, a gente vê muito, mesmo nos Estados Unidos também, faz adaptações, as interpretações no computador. Mas a modelagem básica, a base ainda é feita manual. Para fazer uma modelagem, tem que aprender a tirar a medida da maneira correta. Depois de saber tirar as medidas corretas, você vai ter de adotar um método, você escolher um determinado método, uma técnica, então você vai aprender a fazer o molde, a modelagem,
usando a sua técnica e obedecendo às medidas tiradas. Para criar o mesmo modelo, eu uso a técnica decimal, existe uma técnica brasileira que chama Iole, existe a técnica alemã, uma escola francesa chama Esmod. A Esmod tem a técnica dela, da Esmod. Tem a técnica americana da Parsons, Nova York, que existe o método da Parsons, e assim vai. Aqui eu posso mostrar para vocês um exemplo de uma técnica que nós chamamos moulage. É a modelagem tridimensional. Enquanto a modelagem é plana, feita no papel, do modelo escolhido, a moulagem é feita sobre o corpo. Sempre usamos um tecido que vai nos servir de tela. Então a gente leva esse tecido, que em geral nós usamos americano cru, e mesmo em qualquer país, se não chama americano cru, é alguma coisa similar, mas o tecido é o mesmo, leva-se sobre o manequim e cria-se em cima do manequim. Cada dobradura, cada drapeado, cada movimento que você fizer na moulagem, você tem que fazer uma marcação muito perfeita para depois, no tirar, ela voltou a ser o tecido plano. Ela ser levada no papel, na modelagem, e poder levar para se transformar em diversas peças. Então aqui uma aluna fez o que nós chamamos de um corpinho básico. Então ela chegou com o tecido, obedecendo as linhas aqui, o meio da frente, obedeceu a linha do pescoço, obedeceu a linha do ombro, a cava, e à medida foi adaptando, foi ajeitando ao corpo, que nós falamos na aula de moulagem, que o corpo pede. Então, o corpo pediu para a formação do busto, teve de fazer essa pence formando o busto. Depois, à medida que foi formando o corpo da moça, você vê que é tridimensional. Então, ela vai acompanhando, o tecido foi acompanhando o corpo da mulher e a partir do segmento, da anatomia do corpo, foi criando as pences que o próprio corpo foi pedindo para fazer a modelagem correta. Eu costumo brincar, dizer que se não fosse modelista, a ideia, a criação ficaria para sempre no papel.